Bom, sejam bem-vindos, meus amigos patriotas, intervencionistas, de todo o Brasil. Hoje eu quero fazer uma live um pouco rápido, porque está travando muito, são assuntos muito importantes, gente, porque nós estamos para comemorar aí o dia 31 de março, comemorar o contragolpe, dos comunistas, porque a mídia, todo o sistema vem falando em golpe, Então eu quero falar um pouco nesse sentido. É preciso a gente entender, eu sei que vem muita gente aqui na live, gente nova, tem intervencionista, patriota, mas tem muita gente nova. O que nós temos que entender é o seguinte: no Brasil houve 3 tentativas de implantar o comunismo revolucionário marxista-leninista. A primeira nós sabemos que foi com a intentona de 1935, lá com o capitão do exército, que era comunista, o Luiz Carlos Prestes, e depois em 1964, com toda a guerrilha ali do PT, toda a linha revolucionária ali, e após 1964, aí a tentativa de implantar o comunismo pela Revolução Cultural, que é o que nós vivemos hoje no Brasil, infelizmente. Mas eu quero falar uma coisa interessante. Em 1959, quando Fidel Castro ele assume o comunismo em Cuba, ele acaba tendo o apoio da Rússia, o Fidel Castro. E então o Fidel Castro ele começa a expandir o comunismo por toda a América Latina, América do Sul, pegando o Brasil, aqui todos os seus vizinhos, E então o comunismo revolucionário, marxista, leninista, estava para ser implantado no Brasil. E o que aconteceu? Toda a equipe da Dilma, o Lula, Genuíno, Zé Dirceu, todo esse povo comunista, revolucionário, marxista, leninista, eles foram para Cuba, para lá fazer treinamento militar com a guerrilha armada de Cuba. Então foi a Dilma, foi Lula, foi Zé Dirceu, foi todo mundo para lá. E então eles voltaram para o Brasil para tentar implantar o comunismo no Brasil, pela Revolução Armada. Tanto é que nós sabemos, gente, isso não é novidade para ninguém, nós sabemos que a Dilma, o Lula, fizeram um assalto a bancos no Brasil, sequestros, sequestrando embaixadores de outros países, Tanto é que toda essa equipe de guerrilheiros no Brasil foram criados 29 organizações de grupos guerrilheiros no Brasil. Gente, isso é fato, é história, no qual toda a equipe ali de Lula, Dilma, toda essa corja de vagabundo, Aloysio Nunes, que foi ministro das Relações Exteriores, toda essa corja de comunista, de revolucionário, marxista, leninista, estavam fazendo uma maior baderna no Brasil. Naquela época nós não tínhamos a internet ainda no Brasil, e nem a TV, porque estava ali no começo ainda, mas eu quero que você entenda que estava havendo um golpe em andamento no Brasil, para que o Brasil se tornasse uma nova China, uma Cuba. Essa era a realidade. Então o que aconteceu? Começou a haver um movimento intervencionista, ali em 1962, 63, para que os militares assumissem o comando do Brasil. Esse movimento, que ainda não acabou. Então, dia 31 de março de 1964, o Olímpio Mourão Filho, ele saiu com as suas tropas lá de Minas Gerais, da 4ª Divisão de Infantaria, para o Rio de Janeiro, para realmente
fazer uma intervenção militar. E então o general Castelo Branco, ele sabendo que o Olímpio Mourão Filho estava saindo com suas tropas, ele ligou para o governador de Minas Gerais, né, o Magalhães Pinto, né, que ele pegou e disse não, porque o general Castelo Branco pediu para que não houvesse essa intervenção, para que segurasse o levante. E o Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais, disse não, o levante já está iniciado. E então o Olímpio Mourão Filho saiu de Minas para o Rio de Janeiro, né? E o presidente Goulart, ele simplesmente mandou um outro general prender Castelo Branco. E esse general não prendeu. E então que o presidente Goulart entendeu que ele não tinha poder sobre os militares. E o que aconteceu é que o presidente Goulart acabou fugindo. Então o que nós temos que entender, gente, as pessoas que estão pela primeira vez aqui na live, é que não houve golpe militar. O que houve foi um contragolpe militar. Só que o que aconteceu? Os militares, eles atacaram, eles fizeram uma intervenção dentro do comunismo revolucionário, marxista-leninista, que é onde você implanta o comunismo pelas armas, pela força. Então, se não fossem os militares, em 64, em 31 de março de 1964, o Brasil já era uma China, já era uma Cuba. Então, o que aconteceu? É lógico que, né, os comunistas, eles começaram a se infiltrar nas universidades, nas igrejas, né, nas mídias televisivas, né, nos sindicatos, e então eles perceberam que eles não conseguiriam implantar o comunismo pelas armas. Então eles decidiram implantar o comunismo pela cultura. Foi aonde eles foram se infiltrando nos meios, nas instituições, nas universidades. E então, como já dizia o ministro da propaganda da Alemanha nazista, né, Joseph Goebbels, né, ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. Então o que aconteceu? Os próprios comunistas que foram se infiltrando nas universidades, igrejas, né, nas mídias, eles começaram a dizer que houve um golpe. E essa mentira, ela veio sendo falada paulatinamente há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. E acabou se tornando uma verdade. Infelizmente, mas é uma mentira, nós sabemos, né? Se não fossem os militares da época, o Brasil já era um país comunista, revolucionário, né, marxista-leninista, né, como uma China, uma Cuba. É lógico que hoje o Brasil ele é um país comunista, mas um comunismo fabiano. Lembram que eu falava lá nas outras lives, lá atrás, que nós temos duas linhas de comunismo, que é o comunismo revolucionário, marxista, leninista, né? E que é o PT, PSTU e etc. E nós temos o comunismo fabiano, que é o de Fernando Henrique, é você implantar o comunismo pela canetada. Então nós nos livramos do comunismo revolucionário, marxista, leninista. E essa data, dia 31, ela é especial, de março. Por quê? Porque foi aonde o Olímpio Mourão Filho, com as suas tropas da 4ª Divisão de Infantaria, saiu de Minas para essa intervenção militar. E os generais, eles, quando o presidente João Goulart, ele tentou mandar prender o general Castelo Branco, esse outro general ele não prendeu.
Por quê? Porque os generais entenderam que naquele momento era o momento de uma intervenção militar. E então houve essa intervenção militar. Aí dia 31 de março de 1964. Então não foi um golpe, gente. Foi um contragolpe. É totalmente ao contrário. Então isso nós precisamos entender muito bem, nesse sentido, o que aconteceu. Eu poderia me estender muito aqui, mas fica uma live muito comprida e tem mais alguns assuntos que a gente quer falar aqui. Por quê? Porque quando nós falamos em sistema no Brasil, nós estamos falando em legislativo, que são os deputados, o executivo, que é o presidente, e nós estamos falando em judiciário, que é o STF. Então, quando nós falamos que o problema do Brasil é o sistema, nós estamos dizendo que os três poderes, eles estão macunados juntos. É isso que o brasileiro não entendeu. Então sempre vem alguns engraçadinhos aqui dizer: ah, mas vocês são contra Bolsonaro. Gente, o problema não é Bolsonaro. O problema não é o STF. O problema não é o legislativo. O problema é o sistema. E é aquilo que nós dizíamos lá atrás. O Bolsonaro ele foi colocado dentro do sistema. Não houve eleições no Brasil. É isso que o povo não entende. Lembram lá atrás que a gente dizia que os cientistas da computação, eles comprovaram, né? Eles comprovaram, né? Pelos hackers, enfim, por vários estudos ali, eles comprovaram que as urnas eletrônicas são fraudadas e fraudáveis. Então lembram que quando a gente dizia que quando você vai lá na urna e você coloca a tua rúbrica, você está legitimando o sistema. O teu voto não importa. É o sistema quem escolhe para quem vai. Então lembram que pela vontade popular, aquilo que a gente dizia, o 70% já havia colocado o Bolsonaro no primeiro turno como presidente. Isso é um fato. É inquestionável, né? Mas o sistema, ele queria manter um comunismo revolucionário marxista-leninista no Brasil. O próprio sistema. Mas então o que aconteceu? O sistema, ele pegou e quando o Bolsonaro ele tinha 70%, o próprio sistema ele pegou e dividiu ali a votação, propositalmente, para levar o Haddad para o segundo turno e colocar Haddad como presidente. Gente, é muito simples as coisas. Mas o que aconteceu? Quando, né, o sistema percebeu que haveria uma revolução, uma revolta popular, o sistema, não, vamos colocar o Bolsonaro provisoriamente, depois a gente tira Bolsonaro. Era isso o sistema, gente. Porque quando nós falamos em sistema de legislativo, executivo, judiciário, quem que está por trás do sistema no Brasil? A nova ordem mundial. Todas as leis que são criadas no Brasil, elas são ilegítimas. É isso que nós temos que entender. Por quê? Porque todas as leis criadas no Brasil, o sistema legislativo, executivo, judiciário, eles estão a serviço de uma nova ordem mundial, da elite global, que está sendo implantado no mundo. Um exemplo, né, aquilo que a gente dizia, 90% do povo brasileiro é contra o aborto, a vontade popular. A nova ordem mundial, ela sabe que não consegue implantar essa nova ordem mundial no mundo, mas no Brasil, aqui começando pelo Brasil também, ela não consegue implantar essa nova ordem mundial pela vontade popular. Então o aborto, por exemplo, como a população não admite, o que a nova ordem mundial faz? Ela usa os
três poderes: o sistema legislativo, executivo e judiciário, para implantar o aborto. É muito simples. Então tem muita gente idiota, assim dizendo, mas o povo escolheu o Bolsonaro. Gente, ninguém escolheu ninguém. Não importa em quem você foi votar, fulano A, B ou C. Quando você deu a sua rúbrica, você legitimou o sistema. E agora, o que as pessoas não estão entendendo é que o próprio sistema vai derrubar o Bolsonaro. E o povo não entende isso, o povo está muito perdido. O povo não está entendendo a jogada do sistema. Por exemplo, nós sabemos que o Senado, dia 26, agora 27, ele arquivou a CPI da toga. É o sistema. O Legislativo, agora, essa semana, dia 26, 27, há 2, 3 dias atrás, os deputados aprovaram uma PEC. Então, se você que acha que existem eleições em mitos, você sabia disso? Que o Legislativo, os deputados, aprovaram uma PEC, agora, há 2, 3 dias, tirando o poder, o governo das finanças aí do presidente, do executivo, né? O orçamento que ficava na mão do presidente, agora vai ficar na mão do legislativo. Eles estão tirando o poder do executivo, né? E essa briga entre STF, legislativo, presidente, ela não é uma briga legítima, ela é proposital para causar uma instabilidade, entre aspas, ali nos três poderes. Por quê? Porque o próprio sistema, ele se autoblinda. Então, o que o próprio sistema ele está fazendo? Ele está se blindando. Porque o sistema ele tem todo o poder político, mas ele não tem todo o poder militar. Ele tem o poder ali do comando do exército, da cúpula, que é comunista. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que os generais que estão ali na cúpula, eles são maçons e comunistas, não por mérito, mas por indicação. Nós sabemos disso, né? Então nós sabemos que está havendo um golpe em andamento, né? Para tirar o Bolsonaro da jogada, obrigando o Bolsonaro ou o STF, Superior Tribunal Federal, né, para que peça o artigo 142. Porque o artigo 142 ele pode ser pedido por um dos três poderes, o legislativo, executivo ou judiciário, aonde as forças armadas elas ficam, né, sob o júdice ali dos três poderes, de um dos três poderes. A força militar ficaria ali junto com o STF, o legislativo, deputados, e executivo, presidente. E então aí nós veríamos o golpe final. É onde seria decretado um estado de sítio, para que muitos não saibam, as manifestações seriam proibidas nas ruas, os militares ficariam a serviço do sistema. E é isso que eles estão bolando, né? É isso que eles estão preparando. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O que eles estão fazendo? Deixa eu ver, acho que aqui não vai dar para ver. Bom, eu só queria mostrar aqui, mas a imagem está muito ruim, né? O que eu queria mostrar aqui para vocês é que
eles estão criando uma PEC, né? Os próprios deputados, o legislativo criando uma PEC, veja bem o golpe, né? De anti-Mourão, né? Para propor eleições diretas em 90 dias, caso haja queda do presidente. Então você entende que o próprio sistema, o legislativo, eles estão criando meios de criar uma instabilidade dentro dos três poderes, do legislativo, executivo e judiciário, né? De todos os modos, né? Mas entre eles, porque nós sabemos que o sistema é os três poderes e eles estão juntos contra você. Eles não estão a teu favor. As leis do Brasil, elas são criadas contra o povo brasileiro. Então eles estão criando essa instabilidade para haver um pedido do artigo 142 e colocar as Forças Armadas a serviço do sistema. E é por isso que nós, intervencionistas, nós lutamos pelo artigo 1º, que o artigo 1º é onde todo o poder emana do povo. E nós, hoje, lutamos porque naquela época, em 64, né, as tropas que se levantaram ali foram a de Olímpio Mourão Filho. Mas hoje as tropas que estão se levantando, os intervencionistas. E o próprio sistema, ele está criando ali movimentos, né, de rua pelo próprio sistema. O MBL, por exemplo, foi criado pelo próprio sistema, pelos poderes legislativo, executivo e judiciário, que deram milhões para ser fundado esse movimento, MBL. O Revoltados Online, por exemplo, criado pelo sistema. Vem para a rua e outros movimentos, todos eles criados pelo sistema. É por isso, por exemplo, que aquela Joyce Heissman, ela pediu o artigo 142 lá atrás, depois saiu de candidata, né? Hoje ela é senadora, sei lá o que é, né? E vários outros pelo MBL, aquele Kim Catacoquinho, enfim, outros, né? E a tal de Alexandre Frota, enfim, gente, são todos movimentos criados pelo próprio sistema. E o próprio sistema está criando uma falsa intervenção militar. E é aí que eu quero chegar. Por quê? Porque dia 31 de março agora é o dia do intervencionista, não tenha dúvida, né? Nós comemoramos a data do Levante, né, em 1964, onde o Olímpio Mourão Filho, dia 31 de março de 1964, pegou as suas tropas de Minas e foi para o Rio de Janeiro, para fazer essa intervenção militar. Então nós comemoramos essa data como um contragolpe ao golpe comunista que estava em andamento. Senão o Brasil já seria uma China de carteirinha hoje. Então, dia 31 de março agora, os intervencionistas estão indo para as ruas. Mas veja bem, eu, desde o início, desde a paralisação dos caminhoneiros, eu sempre fui a favor, eu quero que você preste atenção, de todo o movimento intervencionista ir para as ruas. Sempre defendi. Por quê? Porque o intervencionista precisa ir aonde o povo está. Ir até as ruas, nos centros, né, das capitais, colocar uma caixinha de som, falar sobre a maçonaria, sobre os Illuminatis, sobre o comunismo, sobre a nova ordem mundial, recrutar as pessoas para vir para esse movimento. Sempre fui a favor, e sou. Mas neste caso específico, dia 31 de março, nós precisamos ir para as frentes dos quartéis. Nesse 31 de março específico, por quê?
Porque todos os movimentos, o MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online, que blindam o sistema, eles vão para as ruas pedir fora STF, impeachment de ministro tal, para blindar o sistema. Entende? Porque os verdadeiros intervencionistas que vão para, né, a frente dos quartéis hoje, eles vão para fazer o quê? Nós vamos para comemorar essa data. E ao mesmo tempo, é lógico, pedir a intervenção militar sem fato, né, sem sombra de dúvidas. Mas o nosso principal objetivo é a comemoração desta data, em frente aos quartéis. Porque muitos movimentos vão para as ruas, inclusive o Lula Livre vai para as ruas, para se manifestar contra o golpe de 1964, que nós sabemos que foi um contra-golpe. E o MBL, Revoltados Online, vão para as ruas para pedir o impeachment de tal presidente, Gilmar Mendes, etc. Então, o próprio sistema, para se blindar, ele criou vários movimentos de ruas que não são movimentos intervencionistas. O único movimento hoje que luta para que venha abaixo os 3 poderes, legislativo, deputados, executivo, presidente e judiciário, STF, é o movimento intervencionista, que luta pelo artigo 1º. Gente, é muito simples. E tem muita gente hoje tentando colocar na cabeça de alguns intervencionistas sobre o artigo 1º. Gente, o artigo 1º, todo poder emana do povo e por ele deve ser exercido diretamente ou indiretamente nos termos da Constituição. Teoricamente, o povo brasileiro, pelo artigo 1º, todo o poder emana do povo, exerce, entenda bem, indiretamente pelos representantes. Eleitos, não. Porque o sistema, ele escolhe os representantes. Ele engana a população brasileira, dizendo que o povo escolhe, mas o povo não escolhe nada. Quando o povo vai votar, ele coloca lá a sua rúbrica e o próprio sistema escolhe quem ele quer. Então, quem que escolheu o Bolsonaro? O povo? E indiretamente, pelo artigo 1º, pelos representantes? Não. O próprio sistema. E tem gente que acredita que votou no Bolsonaro. Tem gente que o voto foi para Haddad e não está sabendo. Entende? O próprio sistema. E é isso que o povo não entende. É isso que o povo está perdido. Ninguém colocou o Bolsonaro lá dentro do povo. A vontade popular, sim, 70%. Porque o Bolsonaro, ele se aproveitou do patriotismo popular para trazer o povo ao seu lado. Mas o Bolsonaro sabe de todo o esquema. Tanto é que ele foi se reunir com o grupo dos Bilderbergs lá nos Estados Unidos, que faz parte da nova ordem mundial. Ele sabe de todo o esquema. Todos eles sabem do esquema. Então, quando nós pedimos o artigo 1º, todo o poder emana do povo, nós vamos exercer esse poder diretamente nos termos da Constituição, para que haja uma insurgência dentro das Forças Armadas, porque a cúpula está corrompida. Nós sabemos disso, gente. Nós sabemos que a cúpula do Exército está corrompida. Lembram que eu falava lá atrás, porque nós precisamos entender uma coisa, gente, e é muito importante. Quando nós combatemos o comunismo, nós não estamos colocando comunismo contra liberalismo, porque todos eles fazem parte do próprio sistema. Nós sabemos lá atrás, lembram? Quando a maçonaria, o Brasil
Eles estão tentando derrubar a live, gente. Eu vou botar aqui. Resumir. Então nós sabemos que a maçonaria em 1800 Então nós sabemos, gente, que o comunismo revolucionário marxista-leninista, ele é a maçonaria vermelha. É isso que eu quero que você entenda. Então o que aconteceu? Eles estão trocando os postos hoje no mundo. Na Venezuela, estão tirando Maduro, que é o comunismo vermelho, revolucionário, marxista, leninista, a maçonaria vermelha, e colocando Guaidó, que é a maçonaria azul. A maçonaria vermelha e azul, são dois membros que trabalham para o mesmo corpo que é o sistema, a nova ordem mundial. Então, no Brasil, está havendo uma troca. Eles estão tirando a maçonaria vermelha de todos os setores e colocando a maçonaria azul. E é isso que o povo brasileiro precisa entender. Que exista um sistema global, uma nova ordem mundial, e que o Brasil, esse sistema que aí está, executivo, legislativo e judiciário, servem a esse esquema global. Então todos fazem parte do mesmo sistema. E nós, gente, temos o poder sim. Porque muita gente diz, mas porque o artigo 1º, gente, eu quero que você entenda o seguinte, não é porque está na Constituição somente, mas é algo natural, pelas leis naturais que regem o universo. Porque pare e pense comigo, não existe Estado sem povo, não existe nação sem povo, não existe forças armadas sem povo. Uma nação, ela é fundamentada por causa de um povo, sem povo não existe nada. E todas as constituições do Brasil foram criadas pela maçonaria, que foi entregue, o Brasil foi entregue para a maçonaria em 1822. Em 1824, 2 anos depois, criaram a primeira Constituição. E em 1988, a 7ª Constituição, pelos comunistas de carteirinha. Só que o artigo 1º não teve como ser manipulado, porque é algo natural. Todo o poder emana do povo. Sem povo não existe nada. O problema é que o povo não entende, é que ele está sendo enganado pelo sistema. É isso que o povo não entende. O povo está sendo enganado pelo sistema. Porque tem muitos movimentos, MBL, Revoltados Online, que chega para você e diz assim, mas já que o povo escolheu o Bolsonaro, então nós temos que seguir a Constituição. Cara pálida, ninguém escolheu ninguém. O sistema escolheu, o sistema está te enganando. Ninguém escolheu ninguém. O povo não escolheu ninguém. A vontade popular, sim, mas o povo não. E é isso que o povo tem que entender. Então o sistema está enganando você. E o sistema vai criar uma intervenção militar fake para tentar trazer as Forças Armadas sobre o poder do sistema. Onde a cúpula de generais comunistas maçons vão usar as Forças Armadas para o sistema. Então é por isso que hoje as tropas militares, elas não são maçônicas, elas não são comunistas. E é por isso que nós precisamos nos organizar, o movimento intervencionista, para criar esse levante. Eu até quero aproveitar aqui, porque nós estamos organizando o movimento intervencionista no Brasil, gente, nacional. Por quê? Nós vamos criar, por exemplo, um padrão
né? Por exemplo, só para que você possa entender. Aqui em Curitiba, criaram um movimento intervencionista. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, nós já temos grupos para este fim. E as camisetas, elas vão ser intervenção militar, nos grupos. Todas as camisetas vão ser padronizadas. Por exemplo, aqui em Curitiba, intervenção militar, camuflada. Lá no Rio, vai ser a mesma camiseta. No Rio Grande do Sul, mesma coisa. Santa Catarina, mesma coisa. As faixas, nós vamos criar um padrão, por exemplo, assim, cartaz anti-maçonaria, anti-Illuminati, anti-Nova Ordem Mundial, né? Em todo o Brasil. Ah, mas nós não vamos ter dinheiro. Nós vamos ter sim. Por quê? Porque o grupo, gente, cada grupo, cada estado, cada cidade vai se organizar para fazer vaquinha e fazer as camisetas, as faixas, para que seja uma padronização no Brasil. Por quê? Porque se nós não fazermos isso, o que acontece? Vem um infiltrado do MBL e veste uma camiseta lá fora STF, e entra no movimento intervencionista e fica pedindo fora STF. O problema não é STF, é o sistema. E chega até Lula livre no meio com camiseta. É uma realidade. Então nós precisamos organizar o movimento intervencionista no Brasil. E é isso que nós estamos fazendo. Então por isso que eu digo que se você quer ser um intervencionista na sua cidade, coloca embaixo, em off, aqui, o teu celular, que eu vou adicionar a um grupo, né? E nós vamos criar um grupo e depois os subgrupos. Para quê? Para que, por exemplo, você lá em Guarapuava, um exemplo. Ah, eu sou intervencionista aqui de Guarapuava, no Paraná, região central do Paraná. Mas eu não conheço outros intervencionistas. Se a gente cria um grupo, nós vamos criando um grupo lá em Guarapuava, que vai usar a camiseta Intervenção Militar. E quando nós fizermos as manifestações, elas vão ser padrão. Ó, vamos para o centro, um exemplo, né? Lá de Guarapuava, de Curitiba, de Minas, São Paulo, em tal data, entendeu? Para que nós não sejamos divididos e diversificados. Porque o que acontece hoje? As pessoas dizem, ah, eu sou intervencionista, mas daí você cria um grupo. E daí coloca lá no grupo, fora STF, fora isso, fora aquilo. O nosso movimento é uma família intervencionista, para lutar contra o sistema, abaixo o sistema. Então é isso que eu quero que você entenda. É por isso que nós temos que nos articular, nos organizar. Então, dia 31 de março agora, especificamente, nós vamos para a frente dos quartéis. Porque o grupo do sistema vai para as ruas. Gritar fora STF, fora Dias Toffoli, fora Gilmar Mendes. E isso para nós não serve. Vai para as ruas também agora o Lula livre, o Mula livre. E nós, especificamente, vamos para as frentes dos quartéis. Então, eu não tenho aqui os endereços de todos os lugares, né, de todas as cidades dos quartéis, né, mas aqueles que estão colocando a sua cidade podem se organizar para ir para a frente dos quartéis, né, para comemorar este dia, dia 31 de março, o contragolpe contra os comunistas. Aqui em Curitiba, nós vamos estar também a partir das 14 horas lá no Boqueirão, no 5º GACAP, né, lá no Boqueirão. Então, aqui em Curitiba nós temos um grupo que, tipo, eu não faço parte deste grupo, mas é um grupo intervencionista, que luta contra o sistema, né?
o SOS, Forças Armadas Brasileiras, né, que pedem o artigo 1º, que vão estar lá na frente do quartel, no Boqueirão, no GEACAP, dia 31 de março. Então eu possivelmente vou estar lá. Então aqueles que podem se dirigir a partir das 14 horas no Boqueirão, no 5º GEACAP, nós vamos estar lá, junto aí com o grupo SOS Forças Armadas, o André, o Maurício, a Tiele, o pessoal lá do grupo vão estar lá e nós vamos nos unir ali para comemorar este dia 31 de março. Né? E aqueles que podem se organizar nas cidades, nos estados, não vão para as ruas, vão para a frente dos quartéis. Porque as ruas, quem vai para as ruas vai ser o movimento MBL. Revoltados Online, Mula Livre, etc, etc. Então eu quero que você entenda nesse sentido. Porque depois do dia 31, daí nós vamos nos organizar para ir para as ruas. Para falar sobre a nova ordem mundial, sobre a maçonaria, né, sobre o comunismo, sobre tudo. Porque é tudo um sistema, gente. Todos fazem parte do sistema. O comunismo foi criado pela maçonaria. O Karl Marx, que nasceu lá em 1818, ele era maçom, pai do comunismo, Karl Marx. Então o comunismo foi criado pela maçonaria. Como o nazismo, fascismo, liberalismo, tudo. Né? Então a nossa luta não é contra só o comunismo. É lógico que nós vamos comemorar, né, essa vitória de 31 de março, né, contra o comunismo revolucionário, mas hoje a nossa luta é contra a maçonaria, contra a nova ordem mundial, contra os Illuminatis, contra o sionismo. É essa a nossa luta. Lá na França, precisou a metade da população francesa, a metade ali de toda a população da Europa, ser ali invadida pelo islamismo, pelos muçulmanos, para que agora o povo saia nas ruas, e estão saindo, contra a nova ordem mundial. Porque eles já entenderam que o problema não é o comunismo, socialismo, liberalismo. O problema é a nova ordem mundial. É o sionismo. O problema é os Illuminatis, a maçonaria. E nós, intervencionistas, lutamos contra esse sistema. Então, hoje no Brasil, a nossa luta só está começando. Contra o sistema. Um levante popular. Gente, eu não vou me estender aqui para não ficar uma live muito longa. Então, aqueles que quiserem fazer parte do grupo do Albari Dias, o intervencionista, nós temos um grupo lá, coloca seu nome em off, né, para que a gente possa estar adicionando, para que nós possamos organizar o movimento no Brasil, né, e fazer aí uma padronização contra a maçonaria, os Illuminatis, a nova ordem mundial e etc. Então essa é a minha mensagem, e dia 31 de março, possivelmente domingo agora, nós vamos estar lá no Boqueirão, aqui em Curitiba, né? Mas cada um na sua cidade procure saber aonde que os intervencionistas vão se reunir na frente dos quartéis. Então, Deus, Pátria, Família, né? Deus, Pátria, Família, e até a próxima, se Deus assim quiser.